pessoal, bem-vindos a mais um Sem Filtro. Eu sou a Joana Eu sou a Carolina. e este é o podcast onde duas amigas de infância do interior de Portugal se encontraram novamente em Lisboa e decidiram expor todos os seus dilemas Semanalmente. exato, semanalmente aqui nesta plataforma e rezar para que alguém que nos estivesse a ouvir nos conseguisse ajudar. E para isso, pessoal, queridos ouvintes, seguidores, Amigos, mãe. nós temos uma conta de Instagram para onde nos podem enviar tudo. E por acaso, só que uma nota, ainda não nos enviaram nudes, o que é bom, o que Yeah. é ótimo. Obrigada. Obrigada por pensarem em nós e na nossa saúde mental. Mas é Porque isso. não é preciso, porque não precisamos. E a conta chama-se Sem Filtro Podcast. É Ué, isso. acho que já se Acertaste. sabe. Sim. Acertei? Podem enviar para lá as vossas sugestões de dilemas, coisas que vos estejam a assombrar atualmente, e nós falamos aqui e tentamos chegar a uma conclusão e a uma solução para vos ajudar a vida, porque nós somos pessoas que somos altruístas, acho eu. Acho que pensamos um bocadinho nos outros. Só de vez em quando. E também pensamos em nós, mas diz-me uma coisa, Alves. Diz-me o que é que te andou a apoquentar esta semana, por favor. Olha, espera, antes de chegarmos ao dilema desta semana, eu queria Ui. perguntar, Ok. já que tu há uns episódios Hum. tiveste a amabilidade de me contar uma piada, eu queria-te agora contar uma piada a ti. Ok. Não sei se me permites. Permite, sim. Vai ser muito mau, mas eu espero que todos Ah, saibam. Eu estou a assumir que a piada vai ser horrível e ok. não tenho altas expectativas. Ok, aqui vai. Quietas. Qual é Sim. a diferença entre uma pastilha elástica, um avião e a família? Ah, ah, Alguém sabe? ai. Uma pastilha elástica, um avião, uma família. Sim. Eita cara, sei não. Então, a pastilha elástica cola e o avião descola. A tua e a família. Vai bem, obrigada. Oh Dar meu aqui Deus. um espaço-tempo para as pessoas recuperarem desta má piada. A piada seca. 1 minuto de silêncio. Por todas as piadas secas que não tiveram piada. De nada. Mas o que nos traz aqui hoje é para tentar recuperar aqui a energia. Então, Vamos ao vice. é isso. Opa, é uma coisa que. Como é uma coisa muito pública, que toda a gente consegue perceber, é um dilema que eu fico um bocadinho não é embaraçada porque se é grávida. Fico um bocado pronto, constrangida. E é o quê? Eu Ok. sempre que atendo um telemóvel, eu começo a falar como se estivesse no mercado do bolhão. Eu, eu não consigo controlar, eu começo aos gritos. Tu não consegues? Não, eu não consigo. Opa, por exemplo, eu aposto que neste momento também estou a falar aos gritos. Aos gritos. Ah, pá, tão bom. E é uma coisa que, pronto, eu no trabalho de vez em quando tenho que falar ao telemóvel e os meus colegas começam-se a rir porque, Joana, tu começas a falar bem alto. E eu não sei como solucionar isto, eu já tentei, mas eu cada vez que eu atendo um telemóvel volto outra vez a gritar. Aumentas os decibéis, a sério. Sim, e eu acho que eu sou uma pessoa normalmente que fala bué de abaixo e sou calada, mas depois quando está um telemóvel incluído, social, eu não sei o que é que se Se o passa. telemóvel na tua mão e na tua orelha, Yeah. tu és outra. Eu acho que eu tenho um dos problemas, eu acho que é que eu posiciono mal o telemóvel, então se calhar ouço pior a chamada e tento compensar com, com alguns decibéis da minha parte. Por acaso, no outro dia estava a falar de telemóvel e mudei um bocadinho o telemóvel e de repente ouvi muito mais. E eu, what? Oh, Será que eu tenho andado a fazer isto toda a minha vida? Será que eu tenho. será que durante todo este tempo Yeah. o
a coluna estava acima da minha orelha e não para o meu ouvido. Temo bem que sim, Quetas. Eu acho que é capaz de ter sido isso. What the heck? Malta, hoje no episódio vamos partilhar algumas histórias com vocês, mais precisamente ouvir conversas de pessoas nos transportes e ainda estaremos nós a ficar surdos ou a culpa é das máscaras. What the heck? Mas é assim, eu não sei se talvez também possa estar a ficar surda. Eu, por acaso, nos últimos anos tenho andado muito com fones, com headphones, e não sei se. Sabes uma coisa, já que vais a esse assunto, aqui há uns anos eu tinha muito o hábito de, em casa, quando era o momento de lavar a louça, depois do almoço ou depois de jantar, eu punha-me a ouvir música. Eu faço a mesma coisa, mas com podcast. Pronto. Mas na altura não havia um podcast. Na altura. E então eu ouvia aquilo em altos berros, como agora também eu sou quase sempre No com máximo. o telemóvel no máximo, exato. Mas na altura a minha avó ainda era viva, a Idalinde, Uhum. e ela constantemente Que ela ouvia a dizia-me música. coisas Ah, ok. e eu não ouvia. E depois começava sempre a barafustar, a dizer: deixa-me com isso alto, ainda ficas surda. E depois eu até fui ver, até fui pesquisar sobre isso. Será que eu estava a ficar surda? Porque houve uma altura que um dos auscultadores, que até eram daqueles headphones mesmo, Sim. havia um que dava mais que o outro. Um dos Só- lados. Sim, um dos lados. Já eram antigos. Eu, assim, à primeira notei que um deles dava mais que o outro. E eu fiquei assim. Depois, passado algum tempo, de ouvir tantas vezes a minha avó: vais ficar surda, vais ficar surda. Eu fiquei um bocado preocupada porque deixei de notar a diferença. E o que eu reparei é que as minhas orelhas, não, os ouvidos, Sim. havia um que eu sentia que era mais aberto do que outro. Te sentias? Yeah, Oh, uau. yeah. E por acaso, side note, quando fui tirar o curso de mergulho, havia sempre um ouvido, que era o esquerdo, que me dava sempre mais problemas. Ui, Que eu acho que é o que é mais mais fechado. fechado. Ah. Yeah. Mas tu Pronto, só e a então, partir dessa nessa- altura é que começaste a notar que ele estava mais fechado. Não, foi no tempo em que a minha avó era viva. Sim, sim, mas nessa altura, ou seja, nunca antes tinhas notado isso. Não. Então o que eu fui pesquisar não foi propriamente sobre a abertura dos ouvidos, mas foi sobre como é que nós podemos ficar surdos. E era o que a pesquisa me informou, foi que normalmente nós perdemos a audição quando são ruídos muito altos, não digo. Agudos. Imagina explosões, Ah, sim, sim, sim. sim, esse tipo de coisas, estás a ver? Sim. Sons assim muito repentinos e com muito volume, não propriamente os auriculares ou da música, porque isso acaba por ser constante. Ah, ok. Mas uma Pronto. coisa que me irrita muito cá em Lisboa é certas ruas ou certas avenidas. Eu tenho que aumentar a música quase até ao máximo porque senão não consigo ouvir o que é que está a passar. O barulho, o ruído da movimentação dos carros e de máquinas é tão alto que eu Sim. não consigo ouvir. Eu vou numa rua, Uhum. dou a esquina para outra, para a avenida, e já não consigo ouvir o que eu estava a ouvir perfeitamente. Porque o nível de decibéis aumentou exponencialmente e Que interessante. fiquei surda. Yeah. Eu às Há vezes certas já ruas. já diz. vou no máximo Sim. e ainda procuro mais, ainda vou lá mais alto, mas isso normalmente depende da música. Mas e já experimentaste? Ok. Tenta comparar isso quando tu estás. Exato, quando tu tentas aumentar numa rua que está muito movimentada e tentas aumentar e ainda não consegues ouvir, mas depois em casa experimenta aumentar até esse nível e vais ver que os teus tímpanos quase que explodem. Sim, mas tipo, pensa comigo. Eu Não. às vezes. Mas isto às vezes também depende do estado de espírito. E da música,
outra vez. Que é, eu às vezes posso ir até com música no máximo no autocarro. Sim. Mas depois em casa, a música está no máximo. Não está no máximo. E está bom. Mas eu tenho que a pôr mais alto porque está a ser mesmo bué fixe. Então ponho no máximo. Para sentires mais. Yeah. Sim. E isto agora foi aqui um bocado no ar. Eu esqueci-me de onde é que queria chegar com isto. Mas sabes, muitas das vezes também é importante termos uns fones ou uns headphones de qualidade, que é para conseguirmos sentir melhor a música sem ter que estar aquilo lá no céu. Qualité. A ti também te acontece às vezes à música ou aos estímulos que te fazem mal disposta. Eu às vezes eu chego a casa e tipo, tenho que desligar tudo porque eu estou meio mal disposta, estou tipo, assoberbada de estímulos, principalmente sonoros. Parece que fico meio nauseada. É sério? Yeah. Às vezes sinto que já chega. Sim. E tenho mesmo de parar. E isso acontece mais é quando eu preciso de pensar Uhum. e está ali a música. Yeah, não consigo. Não, para. Já vai. Também. Eu antes acho que me conseguia concentrar com música. Música com letra. Ou seja, Sim. não era música clássica ou música de bandas sonoras de filmes. Mas hoje em dia é impossível, não consigo. Não consigo fazer uma coisa e ao mesmo tempo estar a ouvir música pop ou música rock. O meu cérebro já não aguenta, já está. Já está Sabes, dominado. eu às vezes, quando tinha que estudar ou assim, eu não podia pôr músicas que conhecesse, que Sim. soubesse a letra ou assim. Tinha que pôr músicas que não conhecia. Sim. Por exemplo, pôr no Discovery, lá no Spotify. Eu estava a ver que ias pôr no canal. Não é Discovery, no Discover. Sim, na E playlist. então são músicas que eu não conheço Yeah. e que, pronto, fica aí a dar. Fica Depois acabo por ruído de conhecer novas fundo. músicas. Mas era por aí. Mas olha, eu queria perguntar uma coisa. Tu, quando apanhas o expresso Uhum. para casa, te sentes confortável a falar Não, ao telemóvel aí? não. Porque eu sei que eu falo alto. Então tipo, eu não posso atender chamadas quando vou de autocarro para casa. Não pode ser. É, não é? Yeah. Eu estou sempre a tentar Eu- fazer assim. Mas depois não Yeah. consigo. Depois não consigo estar atenta à conversa que estou a ter porque estou demasiado preocupada se as outras pessoas estão a ouvir a conversa. Uhum. E não, eu digo, "Bem, depois eu falo e desligo. Ou falamos por mensagens. Estou no autocarro, não posso falar. Porque é assim, agora ainda é mais lixado porque ainda vão menos pessoas. Porque eu acho que num autocarro onde Vai muita gente. noutros tempos, percebes? Na antiguidade. Quando No, ia- antes do Covid. Yeah. Assim. Os autocarros iam normalmente cheios, não é? E então e havia sempre alguém que ia falar ou não, e havia muito mais barulho. Então aí dava. Mas mesmo assim, também não me arriscado. sinto assim muito Sim. confortável, confesso. Yeah. Mas gosto de ouvir as conversas dos outros. Gostas? Dos outros passageiros. Eu sou eu gosto muito de ouvir as conversas dos outros. Mesmo quando vou a cafés e assim, eu nunca estou atenta às pessoas que estão comigo, eu estou sempre atenta às conversas dos A outros. sério, Yeah. Alves? Opa! É, Não, é que vai, eu isso às estou um vezes bocadinho atenta. nota-se. Estou um bocadinho atenta. Não, mas eu consigo distrair. Distrair não, disfarçar. Claro. Olha, por falar em ouvir conversas, duas situações. Ontem ia no elétrico e havia uma senhora que ia de fones e ia a Aham. falar ao telemóvel, né? Uhum. E ela ia a falar alto. Era eu. Dava perfeitamente para perceber o que ela estava a falar. Então, E aquilo até ia com algumas pessoas. E ela estava a falar de brasileiros. mas ela era portuguesa. Sim. Então estava a ser um bocado racista. Não, mas se calhar se tu, que foi o meu caso, eu apanhei a A falar conversa a meio. e parecia que estava a ser um bocado. Então se Mas calhar depois estava. não. Ai não? Não estava. Ela estava a falar, se calhar, com uma pessoa brasileira
E estava a dizer coisas boas. Estou a Depois eu não perceber. apanhei o que é que ela disse, mas Isso é mas eram perigoso. coisas boas. Mas vi pessoas que estavam mais à frente no elétrico a olhar para ela. Olhar de lado. Exato, assim, mas o que é que ela está a dizer? O que é que ela vai dizer? O que é que é esta? Oh, meu Deus. Assim, E depois uma outra situação foi no Expresso. Aí uma destas vezes que fui de Lisboa para Arganil, já agora com o Covid. Ah. E uma senhora sentou-se lá naqueles bancos da frente. Veio uma outra que era supostamente que comprou o bilhete e puseram-na ao lado dessa senhora. Aí aquilo foi um filme, O pânico. porque a mulher não queria que a outra fosse lá ao lado dela. E havia mais espaços livres para ela mudar de lugar. Haviam. Só que imagina que é o 1, 2, Sim. 3, 4. 3 e o 4, né? Mas, ou então o 5 e o 6, que era para não ir logo ao pé do motorista. Então pronto, era o 5 e o 6. E a mulher tinha o bilhete para o 6. Então, ai não, porque por causa do Covid e isto e assim, vocês não podem vender mais do que X e o graças. E então fez uma birra e a mulher lá teve que mudar. A culpa não era da mulher que comprou o bilhete para o 6, porque nem sequer foi ela que atribuiu o lugar a ela própria, né? Deram-lhe aquele lugar. Pronto. E depois começou a viagem e essa mulher a que fez a birra, ou ela fez ou recebeu um telefonema. Mas toda a Então, gente ouviu. Exatamente, toda a gente ouviu. Então foi ela a reclamar o tempo todo disso, não? Não, é que eu achava mesmo que isso ia acontecer. Ah. É que no início ela começou a falar daquilo e foi literalmente isso que eu pensei, pronto, Já já está. vai aqui armar. Vai haver porrada aqui dentro. Por acaso, nunca vi porrada dentro de um autocarro dos expressos, Mas por sorte ficou só por ali. Eu só, tive aqui um problema, mas a falar mesmo, Sim. tipo, tive aqui um problema, mas pronto, já está resolvido. E depois vá lá, mudou o tema. Senão, Mas olha que isso dos lugares no autocarro é sempre um 31. Quando alguém tem um lugar e depois senta-se noutro lugar que não era suposto, e a malta mais velha começa sempre a. Eu percebo, Yeah. pronto, tens que seguir as regras, mas. Sim, eu tento sempre ficar no meu lugar, precisamente por causa dessas situações. Fogo. Quando eu vejo que aquilo já não. Que vai com pouca gente. Sim, aí consegue. E se não parar em mais nenhum sítio, Sim, aí escolhes o que quiseres. agora quando vais já vai cheio. cheio e depois, agora nesta altura em que assim, eles não vendem os lugares todos, Sim. só 2/3. Ou seja, não, há gente mesmo que assim, vai pois com que outras vai, pessoas exato. ao lado. Yeah. Às vezes acaba por ser estranho, não é? E epá, pronto, lá vou ter que eu ir com outra pessoa ao lado. Uhum. Mas vem outra pessoa e senta-se no teu. Pá, mas este eu não sei quê. No meu lugar é este. Eu vou ver ali atrás. E depois, essa pessoa vai ver ali atrás, fica lá sentada. Vem outra. Vem outra pessoa noutra paragem. Estou sentados no meu lugar. Yeah. Oh, meu Deus, é sempre um pesadelo. Por acaso não tenho saudades disso. What the hell? Como é que é, pessoal? Ainda neste episódio falamos sobre ouvir música com fones na rua versus em casa e eu chego à conclusão que sou como o pai da Quetas. Por isso, fiquem a ouvir para perceberem em que aspectos. What the hell? Olha, e eu, comparativamente comigo, eu tenho um colega que tu nunca percebes bem se ele está a falar ao telemóvel. Porque Então. ele está de costas para mim. Uhum. E de vez em quando ele começa a falar, mas assim a sussurrar. E eu, olha, pronto. Ele disse qualquer coisa e eu tipo, Ricardo, E ele não responde. E depois é que eu percebo, ele está a falar ao telemóvel. Parece que ele está a falar, está a dizer assim qualquer coisa, mas não, está a falar para dentro. E depois é tipo, sim. Uhum. Sim.
Sim, sim, sim. E eu, ok. É tipo, tem uma piada. Eu gostava de ser assim, porque conseguia ter uma conversa Uhum. e estar a falar ao telemóvel lá ao mesmo tempo, mas estou a ver que não vai ser possível. Então, mas Tens alguma sugestão para mim? para quê? Opa, para baixar o tom de voz, tom não, o volume quando estou a falar ao telemóvel, eu não sei o que é que se passa. Pá, a minha sugestão é usar os fones, mas usar só um. Ah, Que é... exato, que é para perceber que eu estou a falar aos altos berros. Uhum. Porque esse é o meu medo. Eu gosto mais de estar com fones. Sim, Porque assim, se eu tiver que escrever alguma coisa, pego no telemóvel e escrevo, aponto o que tenho a apontar. Hum, então, quando vou assim em transportes públicos, fico só com o fone. ok, assim já consegues ter uma noção Uhum, sim. do estrago. Quando não tenho, pronto, tenho que. Sou muito breve, especialmente se for Exato. nos expressos. Assim, estou na IC6. Ok, É, até já. falamos quando Pronto, já chegar a está. casa, exato. Yeah. E isso, então sou um bocado breve e tento falar baixo, ou não falar muito. Pá. Mas é que Pronto, é essa a isto, minha sugestão. quando me afeta mais, é no trabalho. E aí não posso ser breve, né? Porque estou a falar com pessoas. tenho que falar. Só que depois acaba a chamada e eles olham todos para mim, tipo, Joana, o que é que se está a passar? Até se saíres, se fores lá para a entrada. Ah, aí ouvem-me dos dois lados. Da entrada do prédio. Sim. Dá bem trabalho estar a descer Então põe a chamada no máximo. o som. Sim. Não consigo, isso fura-me os tempos. Eu sei que estou aqui não estou a facilitar, mas é que. Não, normalmente eu gosto do som baixinho, mas que eu consigo ouvir. Então, Será que é esse o problema? É assim, na minha família, se calhar é genético, porque na minha família há muita gente surda e que fala bué da ah, alto. E se aí, calhar, pronto, já faz parte. já tá no gene, Isto, os nos jantares de genes. família, Nossa Senhora, eu saio de lá com uma dor de cabeça. A sério? Sim. Os decibéis estão sempre bem altos. Yeah, isso também já me aconteceu. Eu tenho que estar sempre a dizer, por favor, menos, por favor, um bocadinho mais baixo, por favor, um bocadinho mais baixo. O meu pai é quando se entusiasma às vezes, é que começa a falar mais alto. Yeah. Ele fala pouco. Mas aí perdoamos, porque nota-se o entusiasmo Sim, mas genuíno. passado 2 segundos, Já... a minha mãe, Zé, mais baixo. Oh Zé, cala-te lá. Ela mais baixo. Ou então ao telemóvel, é a mesma coisa. Ah, então, pois, já somos dois. Eu sou É a como o mesma teu coisa. pai, então. Yeah. É impressionante. Mas sim, ele já está a ter problemas de audição, que Ai, ele já é. caraças. Não, é que às vezes chega a ser irritante. Não te Eu ouve? estou ao lado dele no Jeep. Normalmente, quando Sim. vamos a algum sítio, Quando o Jeep está ligado. sim, A vamos fazer, a numa fazer barulho. viagem, Ok. eh, eu digo qualquer coisa, uma frase qualquer, e ele diz: O quê? Sabes que eu faço muitas vezes isso e depois, passado um segundo, a informação chega ao meu cérebro e eu consigo perceber exatamente o que é que a outra pessoa disse. Mas tem Yeah, ali mas um grande delay. um delay, não é? Fogo, mas é que eu passo-me que isto já me aconteceu inúmeras vezes. Eu vou ao lado dele, caramba! Acabo de dizer uma coisa. E ele pergunta-me o quê? Eu só olho para a minha mãe e ela percebe o meu desespero. Oh Eu, meu what the Deus. fuck, meu? Eu acabei de falar. E ela parte-se a rir. Oh, Parte-se meu a Deus. rir porque, vê que eu fico mesmo lixada. Já acho que isto agora das máscaras ainda vai piorar a situação, porque Ai eu, meu Deus, ainda então não. ontem fui dar um passeio com o meu irmão e com a namorada Uhum. e estava a tentar falar para ele, estávamos os dois de máscaras e estávamos para aí quê? A 1 metro de distância e ninguém se percebia. Tipo, eu estava a tentar falar ele, hã? E eu, não percebeste para não ele, hã? Mas depois eu também não percebi o que é que ele estava a dizer, por isso parecíamos dois malucos. Olha, então e agora mete um acrílico no meio. Vocês os dois. Será que é pior?
Ainda é tão É muito capaz pior. Mas também com máscara? Ou só. Com máscara, sim. Ainda não experimentámos essa. Não, então isso basta ires a uma loja e falares para a pessoa. Ah, sim. Sim, também ninguém me percebe. Yeah. Hoje em dia, eu vou. Tipo, quando eu sou atendida, ninguém me percebe. Eu, acho... eu normalmente já falo baixo, mas agora com a máscara, esquece. Isso ainda é pior. Isso também me acontece. Dizer uma, duas. Yeah. Eu sinto. Está-me a ouvir. Começa a dar em doida, porque parece que ninguém se ouve. Anda toda a gente assim meio. Não, surdos, sim, as pessoas podem limpar os ouvidos, Mas, mas pá, às vezes não é é suficiente. isso, não vai fazer efeito. Não. Andamos todos tipo, é aquela situação clássica de tu não entendes o que é que uma pessoa disse. Aham, sim. E depois E outra depois pessoa viste. responde, pergunta outra vez a mesma cena eu. Não, pera. Desculpa, não ouvi. Não ouvi da primeira vez. Então, mas estavas a mentir, e eu sim. Pronto. É que sabes uma coisa, é que agora tu rires-te no final Sim. já não funciona, porque a pessoa normalmente não vê a tua cara, Yeah. A não ser, pois. não é? Isso funciona muito bem Já na não. noite. Tens que usar outros métodos. Mas na noite. É tu isso, agora... na noite, sim, nos bares. Yeah, mas agora bares estão fechados. Sim. Não há esse ambiente. Não Oh funciona. meu Deus. Ou então só diz, ok, e Yeah, exato. E cenas que depois, sim com a cabeça. e depois outra pessoa fica Ah. chateada contigo. É, isso aconteceu-me agora nestes dias. Já não sei o que é que eu disse, mas eu falei alguma coisa e a pessoa não me respondeu. Portanto, eu vi claramente que a pessoa não percebeu. Não tinha ouvido. Isso Não, aconteceu-me exato. tantas vezes ontem. Oh meu Deus. E depois mas há uma pessoa que ouve, que é como a tua mãe, que dá assim depois uma palmada à outra pessoa, tipo, ouve, ela perguntou-te uma pergunta. Ai, não sei. Sinto-me entrar em. Meu Deus, em doida. Não é fácil. Ah, Quietas. sim, Eu não sei se tu já deste conta, mas o inverno chegou. Eu acho que vai chegar amanhã. Vai chegar amanhã. Acho que sim. Para mim já chegou, eu já estou a sentir. Por isso, isto quer dizer que estamos oficialmente na época das meias quentes, do chá com bolachas Maria, dos lençóis térmicos e da gripe e da pneumonia. Da pneumonia, não querendo Pneumonia? ser. Pneumonia, sim. É quando estás a ver um gato quando é gordo Sim. e é assim mais rechonchudo, tem os ditos pneus, entre aspas. Yeah. E Pneumonia. é pneumonia, Yeah. porque é aquela doença que só ataca os gatos no inverno e eles miam de uma forma estranha. E olha, fun fact, não sei se tu já foste lá aqui ao centro de Lisboa, mas luzinhas de Natal já foram postas. In fact, Era isso que eu ia dizer. ontem Sim. estava a ver as do Chiado, estavam a pôr as do Chiado, na parte de trás do Chiado. Sim. Eu não sei muito bem. Qual é a parte de trás? É tipo como a câmara de Arganil. Qual é a parte de trás, qual é a parte da frente? A frente da câmara. A frente do Chiado, para mim. A frente da câmara é a frente do chiado. Espera aí, agora qual é que é a tua frente da câmara? É onde fazem a praça? Sim, é a praça, sim. Ok. Onde fazem as coisinhas, as feiras e mais o quê. Ok. E a música de verão. Então a parte de trás é o que está virado para o teatro. Sim. Hã? Sim. É, sim. Então pronto. É a entrada oficial da câmara. Ninguém vai perceber o que é que estamos a falar. Mas então o chiado, qual sim, é a tua frente na do parte chiado? de trás também tem luzinhas. Ou seja, a parte de trás. Mas qual é a parte de trás do chiado? Qual é que é a parte de trás? Estás a dizer dos armazéns? Sim. A parte de trás é aquela parte Que tem a entrada do ao metro. pé do metro. Ah, ok. Yeah, Então é a parte de trás da câmara. Yeah. Aí também tem luzinhas. Yeah. Mas já estão acesas? Ontem estavam acesas, mas deviam estar a testar. Porque aqui na minha rua e também na rua que eu vou para o trabalho, que eu faço para o trabalho, também já tem muitos enfeites. Mas havia uns que parecia aqueles lufa-lufas que se usa para lavar o corpo. Aqueles. Como é que se chama? Aquelas esponjas.
Hã, Parecia isso. vai ser. Parecia. Eu vou tirar uma foto de medo no Instagram. Eram uns efeitos estranhos. Ok. Mas isto também quer dizer que as músicas de Natal estão aí a chegar. E as Temos castanhas? que nos Castanhas preparar. já estão a ver Já nelas. vi, também já vi. Pá, isto é Também já incrível. comi. Espera aí, Já isto comi quer este dizer ano. que agora no próximo fim de semana de Halloween e não sei o quê, isto já vai ter direito a castanhas e jerupiga? Ainda não é o próximo fim de semana, mas é o próximo. Mas sim, já. Eu acho que tenho. Ai não. Não, eu tenho aqui jerupiga em casa, Quetas. Eu Podemos também. fazer qualquer Eu coisa. também. Ai, Malta da Serra tem sempre jerupiga em casa. Esta jerupiga já tem, anos. Ui. A minha é da Teixeira. Olha, a minha é da minha tia. Olha. Mas é isso, para a semana vamos falar de Halloween. Halloween! Vamos nos mascarar, mas vamos ficar em casa porque somos pessoas conscientes e não há cá ajuntamentos. Se bem que nós éramos só duas, por isso podíamos juntar. Sim, o limite é até 5. Íamos aí assustar ouvintes. Podíamos fazer isso. Já tens ideia do que é que tu vais mascarar? Não, porque eu não me costumo mascarar. Sou um bocado reles nessas coisas, confesso. Mas É um assim. lençol, epá, está ótimo. Para acabar o episódio como eu comecei, ou seja, com uma piada bué da má, Sim? Também queres acabar com uma piada bem da má? já anda toda a gente mascarada na rua. Ou pelo menos deviam. Por isso acho que estamos. Achas que estamos? Acho que estamos. Eu estava a tentar. Tipo, por dentro estou. O quê? A piada. Tipo, o que eu disse foi tão mau que eu por dentro estou ainda a tentar recuperar do que acabei de dizer. Ou seja, nós não precisamos de máscara porque já a usamos todos os dias. Mas nem é a máscara física, é a máscara que nós mostramos diariamente. Não somos nós. Eu não sei onde é que eu estou a ir. Ajuda-me que eu Eu estou a ir para o poço. Deixa-me aí mandar-te a Tô- corda. estou aqui. Manda-me aí uma escada, só favor. Eu não sou boa a subir cordas. Estou aqui a afundar-me um bocadinho. Mas olha, eu estou aqui, só para ti. Sempre para ti. Obrigada. Com uma jerupigui. Serpi. Jerupigui. Vá, E castanhas. Sem bicho. por favor. Bem? Aqui só para ti. Uou, 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 uou. Hoje quitas e aves aqui já para Ei, sincronizando. Uou, uou. Yeah, yeah. Uou, Uou, uou. uou. Ei, caralho, isto é once in a